E aí, galera? Todos me ouvindo aí, gente? Todo mundo me vendo? Todo mundo na tranquilidade? Favorável? Tranquilo? Favorável? Gente, seguinte, ó, boa tarde. Quero dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês nessa sexta-feira, graças a Deus, né? Já bem que é sexta-feira, final de semana. Que, inclusive, vocês irão estudar para as provas, né? As nossas avaliações parciais, que estarão bem tranquilas, né? Prova parcial, provavelmente, pelo menos na minha disciplina, né? Eu tô falando da minha disciplina, serão provas mais tranquilas, né? Com menos questões, provavelmente também. Então, fiquem tranquilos, só leiam o livro novamente, assistam a live novamente, né? Se for de interesse de vocês aí, e é interessante que vocês façam isso. E a partir disso, vocês conseguirão tirar uma nota boa, com certeza, tá? A minha prova ela não é tão complicada, vocês já sabem disso. A galera que de fato se propõe a responder sabe que são questões que são facilmente encontradas no livro, né? Claro, a partir da leitura do livro, certo? Então, gente, seguinte, ó. Peço que vocês, hoje é live de história, no caso, não acredito que vocês já saibam também, peço que vocês abram um módulo 3, porque a gente já está usando o módulo 3, né? Abram lá no capítulo 8, que fala sobre o Brasil sob a ditadura civil-militar, lá na página 369, certo? Então, abram um livro aí na página 369, que a gente vai falar sobre o Brasil no período da ditadura civil-militar, certo? Porém, antes, preciso fazer a chamada do nenenzinho do nono ano, né? Porque tem que fazer chamada para o bichinho vir para a aula, senão ninguém vem. Então, bora fazer a chamada. Quem eu for chamando, responde, habilita o áudio, tá? Hoje o dia tá tão assim, né? Assim, coisado. Uma preguiça meio no ar. Bora lá, Ada. Não está presente. Davi. Também não. Eduardo Petter. Está presente, respondeu pelo chat, né? Fernanda Ritanelli. Não está presente. Gabriel de Vasconcelos também não está presente. Cacau. Tô aqui. É nós. Cacau tá aqui. Gustavo. Tá aqui, respondeu pelo chat. Helena ainda não está presente. Isaac também não está presente. Kai também não está presente. Caiane. Laísa também não está presente. Lorena também não está presente. Lucas Agripino também não está presente. Maria Eduarda Pessoa Cavalcante. Duda. A Duda está presente, né? Falou pelo chat. Paulo Guilherme não está presente. Ruth também não está presente. Rian. Presente. Nós. Sara. Presente. Presente, meu Deus, que coragem. Thaísa não está presente. Tiago. Também não. Vitor Gabriel. Presente, né? Respondeu pelo chat. Vitória. Está presente, também respondeu pelo chat. Yuri. Yuri? Beleza. Okay. Lucas Levi. Não está presente. Rita Nelly acabou de chegar, né, Rita? Responda, para ficar registrado que você está presente. Oi. Pronto. Acabou de acordar, foi? Só a voz de sono, só as vozes de coragem. Deixa eu ver aqui se alguém falou alguma coisa no WhatsApp, né? Se está com algum problema. Porque no total nós temos 10 alunos na live, né? Numa turma de 24 alunos. Na verdade, 25, né? Então, algo de errado não está certo. É porque tu não viu a aula do Saúl, teve só 4 pessoas. A aula inteira?
inteira, 4 pessoas. Complicado, né? Situação aí, muito complicado. Não tenho condições de opinar sobre isso agora. Então, galera, bora lá. Como eu já tinha falado, né, o livro, peguem o módulo 3, abram no capítulo 8, lá na página 369, que fala sobre o Brasil, né, no período da ditadura civil-militar. Qual é que vai ser o nosso objetivo aqui? O que é que a gente vai procurar entender? A gente vai procurar entender aqui, discutir as diferentes etapas da ditadura civil-militar que se inseriu no contexto do Brasil, né? A gente vai procurar entender também, discutir sobre os presidentes nesse período aí, tá? Então, nessa nossa primeira aula do capítulo, a gente vai discutir alguns presidentes e na nossa próxima aula a gente vai dar continuidade à discussão dos presidentes no período da ditadura, tá? Além disso, a gente vai conseguir entender também algumas perspectivas acerca do formato da ditadura em si, das dinâmicas que estiveram inseridas na ditadura, né, como, por exemplo, aí, violação dos direitos humanos, assassinatos, mortes, né, e a gente vai também ver as resistências que aconteceram no decorrer de toda essa dinâmica aí, tá? A gente também vai estudar, principalmente lá no final do nosso capítulo, como a ditadura tratou a questão da população indígena, tá? E a questão racial também. A gente vai fazer algumas discussões, nessa aula, inclusive, sobre a questão racial no contexto da ditadura, né? E a gente vai perceber que não foi nada favorável, né, para as discussões sociais relacionadas aí às questões raciais, de fato, não aconteceram, não eram políticas mascaradas ali para evitar qualquer tipo de discussão sobre as questões raciais aqui no país, né? Ou seja, tudo era abafado. A gente vai perceber que a ditadura tratava o racismo como crime, mas ela só não dizia que o crime era denunciar o racismo. Tá? Então, isso, de fato, a gente vai conseguir perceber no decorrer da nossa aula. Só desligar aqui o aparelho Simulations, né, para não fazer barulho. Então, bora lá, galera. De antemão, qual é o primeiro tópico que o livro de vocês ele vai procurar discutir? Né? Lá na nossa aula anterior, na nossa última aula, inclusive, o último tópico da nossa aula foi sobre os AIs, né? Os atos institucionais, no caso. Quando a gente fala em ato institucional, a gente viu na nossa aula anterior, a gente está falando de... a gente não fala de lei, né? O nome do conceito aí, no caso, é ato institucional mesmo, mas foram dinâmicas criadas aí pelo Estado, né, no caso, para legitimar todas as dinâmicas que começariam a ser inseridas no contexto da ditadura, certo? Ou seja, os atos institucionais, eles não estavam nem previstos na Constituição, né? Então, com o golpe, lá de 1964, o ato institucional ele foi criado, né, para que trouxesse e desse legitimidade, né, desse aí segurança jurídica aí para os atos que iriam acontecer no decorrer da ditadura militar, certo? Então a gente vai perceber no decorrer do nosso estudo que foram aí estruturados no contexto do nosso país 17 atos institucionais no caso, né, 17 atos institucionais que estruturaram de fato aí os governos no período da ditadura civil-militar, certo? Quando a gente fala em ditadura civil-militar, né, a partir dos atos institucionais, a gente não pode ter em mente que a ditadura militar foi uma dinâmica que foi criada de uma hora para outra, certo? Os atos institucionais, inclusive, eles vão mostrar que a ditadura ela foi construída ao longo dos anos, né? Houve uma construção aí com o objetivo de acabar com os direitos sociais, de acabar, de fato, com os direitos da população e instituir um governo autoritário no contexto do nosso país. Então, a gente tem uma construção aí de um país inserido no contexto de uma ditadura, de um governo extremamente autoritário, tranquilo? Então, a ditadura ela não foi construída de uma hora para outra. Então, os atos institucionais, eles aparecem nessa perspectiva aí, para demonstrar isso, tá? Então, como eu já falei, a gente consegue materializar isso a partir do momento que a gente tem em mente que foram criados aí 17 atos institucionais no decorrer de todos os governos, né, no período ali da ditadura civil-militar. A gente percebia que os atos institucionais,
eles eram decretados pelo Poder Executivo, né, pelo presidente, e não passava pelo Poder Legislativo. Ou seja, foi criado aí, né, os atos institucionais, no caso, foram criados de uma forma totalmente autoritária, certo? Tanto que não estava nem previsto na Constituição do nosso país. A gente viu na aula anterior, inclusive, que o primeiro ato institucional foi criado ainda no período do golpe, né, quando a gente fala lá de 1964, certo? Então, a partir disso, num posterior momento, né, a partir da entrada no poder do primeiro presidente, no período da ditadura militar, que no caso foi Castelo Branco, lá em 1965, a gente tem o conhecimento que ele criou o segundo ato institucional, tá? E a partir da criação do ato institucional, a gente já começa a ver as medidas autoritárias sendo instituídas no governo dos regimes militares, né? Principalmente aí no primeiro momento a partir do governo de Castelo Branco. Então, existem algumas diretrizes, algumas dinâmicas que foram inseridas, né, algumas políticas, no contexto do AI-2. Né? Então, a gente percebe que o crescimento do autoritarismo se deu principalmente a partir desse momento, né? Iniciou principalmente a partir desse momento aí. Qual foi a principal dinâmica estabelecida no contexto do AI-2? A principal política veio a partir da instituição de como o presidente da República ele seria escolhido. Seria a partir do voto direto, né, votos democráticos aí? Lógico que não, né, galera? O presidente da República ele seria eleito indiretamente, tá? Além disso, no contexto do AI-2, né, de Castelo Branco, ele extinguiu aí muitos partidos políticos, tanto que ele deixou só 2 partidos políticos, que no caso era o Arena, né, que tem aí como significado Aliança Renovadora Nacional, e além do Arena existia o MDB também, né, que aparecia aí como oposição ao partido, no caso dos políticos da ditadura, né, o Movimento Democrático Brasileiro, que aparecia como resistência, e entre aspas, resistência não, né, que aparecia como oposição. Que a gente vai perceber lá um pouco mais lá na frente, que as resistências, elas foram severamente reprimidas, tá? Então, não existia oposição lógico que existia, claro, a partir aí das revoluções que aconteciam, a partir dos movimentos sociais que aconteciam, porém, eram, de fato, duramente reprimidas, tá? Então, essa oposição aqui do movimento democrático brasileiro foi uma oposição, entre aspas, que, de fato, não aconteceu, tá? Então, a gente percebe aqui que ainda no contexto do AI-2, o AI-2 era um documento que dava aí poderes ao presidente para ele, inclusive, demitir funcionários públicos, né? Tanto funcionários do governo, do Estado em si, como trabalhadores civis também, tá? Então, a gente percebe que o AI-5 aí já traz muitas medidas autoritárias no contexto do nosso país. Tranquilo até aqui, gente? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma coisa a falar? E aí? Tranquilos. Pronto. Em 1966, tá certo? Um ano depois aí do decreto, né, que instituiu o AI-2, foi criado o AI-3, tá? E o AI-3, obviamente, nessa caminhada aí a favor do autoritarismo, da ditadura de fato, o AI-3 ele aparece ainda mais com medidas autoritárias. Então, o que é que vai acontecer agora? No momento anterior, o presidente, né, lá no AI-2, o presidente agora ele seria eleito indiretamente. No contexto do AI-3, isso também aconteceria para os governadores e para os prefeitos também, tá? Então, como era que os governadores, a partir de agora, a partir do AI-3, eles seriam escolhidos? Eles seriam escolhidos a partir
da Assembleia, né, no caso da Assembleia Legislativa Estadual, e o prefeito, ele seria escolhido a partir da indicação do governador, tá? Ou seja, a população, para a população se sobrou votar o quê? Para os vereadores, para os deputados e para os senadores no contexto do nosso país. Então a gente percebe que os direitos sociais, eles estão sendo duramente reprimidos, estão sendo retirados aí, tá? Então, um pouco antes do governo lá de Costa e Silva, tá? Lá em 1967, que foi um pouco antes do governo aí do Costa e Silva, foi criada uma nova Constituição. E essa nova Constituição inseriu no contexto do país, né, ela pegou aí os atos institucionais. Então, os atos institucionais foram inseridos dentro da nova Constituição, tá? Além disso, ainda no mesmo ano, lá em 1967, a gente teve a reestruturação da Lei de Segurança Nacional, que tinha sido instituído lá no período de Getúlio Vargas, né, lá em 1935. Então, pegaram a Lei de Segurança Nacional lá de 1935, de Getúlio Vargas, pegaram aqui em 1967 e reestruturaram, tá? Então, trouxeram a Lei de Segurança Nacional para, de fato, constituir ainda mais, estruturar, fortalecer ainda mais o caráter autoritário do governo da ditadura no contexto do nosso país. Tranquilo, gente? Pronto. Quando a gente fala, agora que a gente já conseguiu, de fato, fazer uma introdução, né, do que, de fato, foram os atos institucionais, então a gente precisa falar um pouco do início aí das políticas econômicas que tinham sido instituídas no início do período da ditadura militar, quando a gente fala, por exemplo, das políticas econômicas inseridas no contexto do nosso país pelo Castelo Branco, tá? Então a gente percebe que Castelo Branco, ali nas suas políticas econômicas, ele fez com que a camada, né, a parcela dos trabalhadores no contexto do nosso país sofresse muito, né? Os principais os principais indivíduos que sofreram com as políticas do Castelo Branco foram os trabalhadores, tá? Qual era o objetivo de Castelo Branco, naquele primeiro momento ali, em relação à economia? Era diminuir a inflação do país, tá? Então, a partir disso, ele fez o quê? Ele congelou o salário mínimo, ele limitou a concessão de crédito para a população, tá? E, além disso, ele procurou reduzir os gastos do Estado, tranquilo? Além disso, qual foi a política econômica que ele objetivou no contexto do nosso país? Uma política desenvolvimentista, tá? Então, o objetivo dele era, de fato, aumentar a produção no contexto do nosso país para que o consumo se tornasse uma realidade no contexto do Brasil, tá? Então, a partir disso, ele fez o quê? Ele começou a inserir no contexto do nosso país empresas internacionais, tranquilo? Ele fez o quê? Para que essas empresas se inserissem no contexto do nosso país, diminuiu os impostos, né, deu subsídios aí para alguns setores da economia. Além disso, ele procurou ter o cuidado em controlar os preços e os salários no contexto do país, certo? Então, foram algumas medidas aí que tiveram impacto direto na classe trabalhadora, principalmente, certo? Entendemos aí, gente? Tranquilo até aqui? Estou falando muito rápido, muita coisa. Alguém tem algo para falar? Podem falar, viu? Eu quero ouvi-los aí. O que é que vocês sabem sobre a ditadura militar? Me digam aí. Os pais de vocês já falaram sobre a ditadura. Acredito que o pai da grande maioria já viveu num período, não foi, da ditadura? Maria. E aí, galera? Ninguém? A minha avó já falou como era. E aí, ela falava o quê? Tem gente que, principalmente, os mais idosos, né, pessoas assim de 80, 90 anos, na minha perspectiva, a minha percepção é que tem muita gente que fala que a ditadura foi uma coisa benéfica para o país. E a gente sabe que não foi. Né? Os mais jovens, as pessoas que de fato tiveram acesso à educação, só que sabem de fato. O que foi a ditadura, a gente sabe que a ditadura não foi desumana, na verdade.
tá? Porém, tem gente que acredita que a ditadura militar foi uma coisa boa, porém não foi verdade, né? Pronto, aí, ó, o Edu disse que para algumas pessoas da família dele foi normal, é porque não foram atingidos diretamente, né? Podem ter sido atingidos diretamente e a partir das políticas do Estado, mas podem ter sido atingidos indiretamente, né, no caso, pelas políticas do Estado, mas diretamente, provavelmente, não. Né, porque as pessoas que sofreram aí diretamente, elas provavelmente nem estão vivas para contar a história, né? Ela disse que não podiam falar do governo, né? Não podia mesmo. Pois é isso aí, não podia falar do governo, não. Eram as medidas tomadas ali, né, medidas autoritárias, né, principalmente relacionadas a... Fugiu a palavra-chave da cabeça agora. Medidas relacionadas à censura, principalmente, né, que faziam com que a população ela não discutisse o contexto do país, de fato, ou direcionasse qualquer crítica que, porventura, pudesse difamar aí os governos autoritários. Então, a censura, de fato, foi uma realidade no contexto do nosso país, a gente vai entender isso um pouco mais lá na frente, né? A censura social, de forma geral. Então, a população ela não podia fazer nenhuma crítica, nem se manifestar, aos pequenos atos aí, até de falar mal em um grupo, era considerado crime, inclusive, crime contra o Estado. Né? E essas pessoas eram presas, inclusive, e condenadas, inclusive, pelo Tribunal Militar. Né? Então, a ditadura, de fato, ali, galera, reprimiu muito o direito das pessoas, o direito de manifestação, né? A partir das censuras. A Rita falou, ó, muitos cantores não obedeciam à censura. A gente vai ver um pouco isso mais lá na frente, a partir do momento em que a gente vê que a arte apareceu como resistência também. Né? Então, a arte foi um mecanismo de resistir aí, de manifestação também, contra a ditadura militar. Então, muitos cantores, de fato, fizeram isso. Quando a gente vê que Chico Buarque, né, Chico Buarque de Holanda, foi um dos músicos, mas quem? Gilberto Gil, quem mais? Caetano Veloso, né, que estruturavam ali a sua música e, claro, faziam críticas, e a partir disso eles começaram a ser perseguidos, tá? E eles tiveram que fazer o quê? Se exilar, né, e ir para outros países. Isso não se insere só no contexto da arte, não. Tranquilo? A gente percebe que no contexto até das atividades acadêmicas, as pessoas, né, os estudiosos, eles também sofriam a censura. Na verdade, todas as camadas, todas as partes, né, as camadas sociais do contexto do nosso país sofrendo muito com a censura. Os acadêmicos também, né? Milton Santos, um dos maiores geógrafos do Brasil. Eu acredito que você já tem ouvido falar, eu já falei para vocês, na verdade, né, sobre o Milton Santos. Então, o Milton Santos foi um dos geógrafos aí que tiveram que ir para outro país, né, para realizar suas atividades, né? Milton Santos, no caso, ele foi para a França no primeiro momento. Então, a censura, de fato, apareceu aí como um mecanismo a favor da ditadura militar, né, que reprimiu aí a voz das camadas populares, né, as manifestações. Então, gente, a gente consegue perceber a partir disso, dessa discussão, que várias dinâmicas foram inseridas no contexto do governo daquele período, tá? Uma delas era a política relacionada às questões raciais, né? Existia ali, de forma velada, uma democracia racial, né? Da ditadura, o livro de vocês, ele traz o título do tópico é esse, a democracia racial da ditadura. O que era que acontecia? Ali no período da ditadura, o governo assumia que no Brasil não existia racismo, tá? Então, a ditadura militar, os governos ali no contexto da ditadura militar falavam, no Brasil não existe racismo. Era uma realidade? Obviamente que não, é até hoje. Né? No contexto do mundo de forma geral, o racismo é uma realidade. Porém, a ditadura militar, né, a ditadura civil-militar no contexto do nosso país falava que no Brasil não existe racismo, tá? Então, foram elaborados aí
a partir, inclusive, da Lei de Segurança Nacional, foram elaboradas leis que falavam que se fosse cometido algum ato relacionado ao racismo, aquilo ali seria crime, tá? Previsto aí na Lei de Segurança Nacional, e seria um crime contra o Estado. Ou seja, o que é que a gente tem na cabeça, né? A partir do momento em que eu falo isso até então. Beleza, então o racismo era considerado crime no Brasil, né? Porém, não, galera. No período da ditadura, a gente precisa tomar cuidado em falar que leis contra o racismo foram criadas, porque o que era que a gente tinha? A ditadura militar falava que não existia racismo no contexto do país. Então, o que era que acontecia? Quando o racismo ele era denunciado, a pessoa que tinha denunciado o racismo, provavelmente ela iria sofrer sanções. Aí, sanções provavelmente seria presa, tá? Porque ela seria acusada, no caso, de promover o ódio. Porque no Brasil não existia racismo. Então, aquela pessoa que está falando que está sofrendo racismo. Então, a política relacionada ao racismo, ela não aparecia para dar voz aí à população preta no contexto do nosso país. Não, apareceu o quê? Para calar essas pessoas, principalmente, né? Porque as políticas falavam que no Brasil não existe racismo, então quem está denunciando racismo está aí promovendo ódio no contexto do nosso país. Vocês estão conseguindo entender, gente, o que era que estava acontecendo naquele contexto ali? Pronto. Então, é nesse contexto aí que muitos movimentos, né, muitos movimentos relacionados à população preta, que buscavam, de fato, os direitos dos negros, eram vistos aí como subversivos, né, ao Estado, aí, que iam de encontro aos direitos do Estado, né, que tinham o objetivo de promover aí o caos social, promover o ódio no contexto da nação. Então, era isso que, de fato, era construído sobre os movimentos sociais da população preta no contexto do Brasil, né? Era uma democracia racial, de fato? Obviamente que não, né? Então, o racismo estava inserido no contexto da ditadura militar no nosso país, tá? E a gente percebe que isso se materializou principalmente lá em 1970, na estruturação do censo demográfico do IBGE, tá? O que foi que aconteceu? O governo, né, o governo federal, ele retirou o quê? Ele retirou a pergunta em que a pessoa ela tinha a perspectiva, né, de se autodeclarar a sua cor, né? Ela falava se era preto, se era pardo, se era branco. Então, o governo ele retirou essa pergunta, né? O censo demográfico retirou essa pergunta aí. Então, a partir disso, o que é que a gente tem? Agora não existia mais condições de demonstrar uma desigualdade social a partir da cor dos indivíduos brasileiros, entendeu? Então, agora a gente não tinha mais o censo demográfico, a condição de, olha, a desigualdade social, de fato, é muito grande, e a população negra, a população preta, é a que mais sofre com isso, de fato. Então, agora a gente não tinha mais essa condição, né? Até porque foi retirado aí a pergunta do censo demográfico, tranquilo? Então, a partir disso, a gente consegue materializar novamente ainda mais as questões racistas no contexto da ditadura civil-militar. Tranquilo, gente? De boa aí? Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Algum questionamento, alguma contribuição? Bora falar que a gente está conversando sobre o nosso país, né? Aí eu vou levantar uma pergunta para vocês, que a resposta dessa pergunta estava entrando, para vocês verem, século XXI, Brasil, 2020, tá? 2019, 2020. Qual foi, galera, o momento mais complicado para a sociedade brasileira no contexto da ditadura militar? Foi a instituição de um dos atos institucionais, tá? Em 2020, esse ano, no contexto do governo, estavam tendo boatos aí que o governo tinha um objetivo de voltar
com esse ato institucional, que foi muito destrutivo para as camadas sociais, né, no contexto do nosso país de forma geral, tá? Que foi o quê, galera? Exatamente, o Edu falou aí, ó, o AI-5, tá? Então, galera, o AI-5, o período do AI-5, inclusive, do quinto ato institucional, no caso, ficou conhecido como um período ali, como os anos de chumbo, né? Porque, de fato, foi o ato institucional que aumentou ainda mais o autoritarismo no contexto do nosso país e que dava plenos direitos aí, plenos poderes ao presidente da República, ou seja, agora ele podia fazer praticamente o que quisesse, tá? Claro, reprimir as camadas sociais estavam nos planos dele, né? Então a gente vai ver um pouco mais lá na frente, né? Lá na página 372 do livro de vocês, a gente vê algumas políticas do AI-5, tá? Então o AI-5, galera, ele foi instituído lá em 1968, tá? No contexto do governo de Costa e Silva ainda, certo? Então a gente percebe que a tortura, né, que as prisões aí autoritárias, de fato, que os assassinatos, que as ocultações de cadáveres, por exemplo, estiveram presentes aí no contexto do AI-5, tá? E, de certa forma, estavam previstos, estavam embasados aí legalmente, tá? Ou seja, a partir do AI-5, a tortura, o assassinato, a ocultação de cadáver, as prisões autoritárias, elas estavam amparadas por lei agora. Então, o que é que a sociedade vai fazer diante disso agora? Né? Então, a gente percebe a repreensão, de fato, em relação à sociedade brasileira, ou seja, o governo agora estava livre, o Estado, né? Os militares, eles estavam livres para matar, praticamente, tá? Então, as pessoas, esse ato institucional, eles tinham o objetivo de desestruturar quem? As pessoas, claro, estavam aí contra o Estado, né? As pessoas que estavam aí contra as políticas da ditadura militar, certo? Então, vocês vão perguntar para mim, beleza, Wesley, mas eu dentro da minha casa, eu no contexto da minha família, no meu contexto social do meu bairro ali, eu tenho condições de conversar sobre isso, de organizar alguma roda de conversa, enfim, né, para debater a situação política do Brasil, que o governo federal ele não vai me pegar, né? Provavelmente eles nem iriam saber sobre isso, naquele contexto ali. Então, galera, lógico que naquele período ali foram criadas políticas públicas e foram criados órgãos para que, de fato, acontecesse a fiscalização. Então, a população estava, de fato, duramente reprimida ali. A gente teve a criação do CNI, do SNI, na verdade, né? Do Serviço Nacional de Informação, que era um órgão, digamos que o órgão de espionagem do governo. Então, era o SNI que, de fato, tinha a prerrogativa de perseguir as pessoas, tá? Então, a gente precisa ter em mente que o AI-5, ele não foi uma medida tomada de uma hora para outra, não, né? Foi tudo planejado ali. Eles tinham o objetivo de construir um governo aí ditatorial de fato, tá? Então, como a gente tinha falado no momento anterior, o AI-5, ele concedia ao presidente poderes praticamente aí ilimitados, tá? Então, ele dava o aval para que fossem tomadas aí medidas autoritárias, matar pessoas, né? Enfim, ocultar cadáveres, reprimir manifestações, tá? Então, lá na página, deixa eu ver a página, 372 do livro de vocês, existe algumas medidas aí do AI-5, né, que se inseriram no contexto do governo do Costa e Silva, tá? Olhem as medidas, galera. Declarou o fim do habeas corpus, né, para os presos acusados de crime político ali. Então, se a pessoa ela fosse presa por a partir de uma medida autoritária, né, sem comprovação do crime daquela pessoa ali, a partir do habeas corpus, aquela pessoa ali ela não podia ser colocada em liberdade, tá? Então, foi aí desestruturado, foi desconstruído o habeas corpus, tá? Além disso, uma medida do AI-5, o fechamento do Congresso. A gente percebe que que lá em 1969, o Congresso ele foi reaberto, mas ele ficou praticamente inutilizável, tá? Então, o Congresso, ele de fato, foi desestruturado também aí a partir das políticas do AI-5, tá? Além disso,
cassou o mandato de 300 políticos, senadores, deputados federais, estaduais, prefeitos e vereadores. Quem eram esses políticos, galera, hein? O pessoal que, de fato, fazia oposição, né, que era contrário ao governo. Óbvio que eles vão ser retirados ali do poder, né, vão ser retirados ali dos seus cargos e, provavelmente, eram indivíduos que foram presos também, tá? Foram mortos, enfim, foram torturados, tá? Que era uma realidade no contexto da ditadura militar. Outra política, decretou a aposentadoria forçada de juízes e alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Eram quais pessoas, galera? Pessoas contrárias ao governo, claro. Proibiu a manifestação de caráter popular, ou seja, as manifestações agora, a partir de política pública, não podia mais existir. Né? Outra medida, né, para finalizar aqui, o nosso olhar sobre o AI-5, intensificou a censura nos meios de comunicação, as prisões e o uso da tortura. Ou seja, agora o AI-5, a tortura, né, a censura e a repreensão estava amparado por lei, tá? Pronto. Então, o AI-5, galera, apareceu aí como a pior medida, né, para a sociedade no contexto da ditadura militar, porque legitimou o quê? A morte, o assassinato, a tortura, a censura, né, dava poderes aí ao presidente, no caso, né, ao poder executivo. Então, galera, o AI-5, ele veio aí para retirar de forma concreta, né, para acabar de tirar os direitos da sociedade de fato. Aí eu pergunto para vocês, o AI-5, ele tirava a legitimidade das manifestações populares, porém isso de fato aconteceu de forma prática? Não, tá, galera? A gente percebe que os movimentos de resistência se inseriram no contexto do nosso país, certo? Então, a gente percebe que os movimentos de resistência, eles, claro, foram construídos no contexto da ditadura militar, né, até mesmo depois da instituição do AI-5, tá? Esses movimentos, galera, eram movimentos no contexto das populações rurais, claro, mas eles tiveram força principalmente no contexto urbano, né, eram resistências urbanas. E a gente consegue materializar principalmente essa resistência a partir dos movimentos estudantis, tá? Ou seja, as universidades, as escolas aí, eles eram uma grande força no contexto da resistência, de uma movimentação social contra a ditadura militar, certo? Os movimentos estudantis, eles foram duramente reprimidos? Obviamente que sim. Muitas pessoas foram mortas. Tá? A gente tem um exemplo de um acontecimento que ocorreu lá em 1968 com a morte de um estudante, tá? Em que o policial matou um estudante e houve aí, claro, uma comoção social. O livro de vocês traz até o nome do estudante. Deixa eu ver aqui, ó. Edson Luiz de Lima Souto, né? Foi um estudante que foi morto no contexto de uma dessas manifestações sociais lá em 1968, tá? Então, para vocês terem noção da comoção social que ocorreu aí, compareceram no enterro dele, no velório dele, mais de 60 mil pessoas, tá? Então, isso fez com que a população, ela, de fato, se encontrasse, se inserisse num contexto de descontentamento ainda maior, tá? Então, as manifestações, elas começaram a crescer. Num posterior momento, a comunidade acadêmica, os estudantes, eles começaram a ter uma voz muito grande no contexto das manifestações sociais, e que eles começaram a inserir no contexto dessas manifestações os artistas, né, os intelectuais, os acadêmicos, né, os professores de universidade, enfim, se inseriram nesse movimento aí. Então, o movimento ele ficou tão grande que, a partir de um momento, as manifestações elas tiveram um caráter imenso no contexto da cidade de São Paulo, no contexto do Rio de Janeiro, no contexto das cidades urbanas do Brasil, tá? Então, a gente vê, inclusive, como exemplo, foi uma manifestação que incluiu aí músico, que incluiu atores, estudantes, atrizes também, tá? Que ficou conhecido como passeata dos 100 mil, né? O próprio nome é bem sugestivo, já mais de 100 mil pessoas, eles se juntaram para protestar, de fato, contra o regime militar, certo? Lá na capital fluminense.
Então, não foram só os estudantes, os artistas, os intelectuais, os acadêmicos que se inseriram no contexto de manifestação também. A gente percebe que os trabalhadores, eles também se inseriram nesse contexto. A gente viu que desde lá do governo do Castelo Branco, as medidas econômicas, elas começaram a impactar diretamente na vida dos trabalhadores, né, dos assalariados. Então, eles também se inseriram, desde aquele primeiro momento ali, no contexto das manifestações, das resistências sociais também, certo? A gente percebe que, no contexto de São Paulo e de Minas Gerais, os operários, eles organizaram, inclusive, greves, inclusive, tá? Eles organizaram greves aí que, obviamente, foram reprimidas pelo Estado, tá? Então, lá em Minas Gerais, a gente percebe que eles ainda tiveram a concessão de alguns direitos, né, 10% aí de abono salarial, porém, em São Paulo, as pessoas, elas de fato foram duramente reprimidas, né, foram agredidas, foram torturadas, foram presas, inclusive, as pessoas que estavam inseridas no contexto das manifestações a partir da estruturação e construção das greves, tranquilo? Então, apesar de todo ali, de toda a censura, de todos os problemas, né, de todas as medidas autoritárias tomadas pelo governo, a população, ela de fato não deixou de se manifestar e de se apresentar como resistência, tá? Então, a resistência aconteceu desde o início, de forma pacífica, a partir do movimento dos movimentos estudantis, como, por exemplo, da UNE, né, a União Nacional dos Estudantes, tá? Então, não apareceu, gente, somente de forma pacífica, não, tá? No contexto da ditadura militar como resistência, né, no contexto da ditadura civil-militar, apareceu como resistência também as lutas armadas, tá? Os movimentos sociais armados contra a ditadura, que apareciam como resistência, tá? Então, a luta armada aí apareceu como um mecanismo adotado contra a ditadura militar, certo? Principalmente entre 1967 e 1974, certo? Então, a luta armada esteve inserida no contexto do nosso país, né? Eram grupos aí, principalmente, de pessoas, né, de estudantes relacionados à esquerda, no contexto do nosso país, né, que se organizavam em grupos armados de fato e lutavam aí contra os militares no contexto do país, tá? Porém, para compreender esse movimento, né, para se ter uma noção geral aí do que de fato foram essas lutas armadas, a gente não pode considerar somente o contexto interno, não pode considerar somente as dinâmicas que estavam inseridas no contexto do nosso país. Wesley, as ideias ali relacionadas às lutas armadas no contexto do país surgiram somente porque a ditadura estava acontecendo? Foi somente por causa de influências internas? Não, galera. A gente percebe que naquele período ali, da ditadura militar no contexto do nosso país, a gente estava tendo o quê? A gente estava no período da bipolarização do mundo, né, em dois. Ali o mundo bipolar, quando a gente fala do capitalismo e quando a gente fala do socialismo, tá? Então, os jovens no contexto do nosso país, a resistência jovem no contexto do nosso país, nessa resistência armada, estava sofrendo influência direta aí das perspectivas socialistas que estavam emergindo no contexto dos países, tá? A gente teve naquele período ali, né, foi uma influência grande também para esses estudantes, a Revolução Cubana, tá certo? Que de fato estruturou o socialismo no contexto ali de Cuba, tá? Então foi uma influência grande também para a cabeça das manifestações, né, da resistência estudantil, da resistência dos jovens no contexto do nosso país, nessa resistência armada. Tranquilo, galera? Tranquilo? Aí eu pergunto para vocês, né? E aí, entenderam aí? Deu para entender? A existência aí da resistência armada no país. Aí eu pergunto para vocês, vocês acabaram de escutar, né, acabaram de ouvir falando que naquele contexto do mundo, né, no contexto do mundo, havia um mundo bipolar, né, entre capitalista e socialista, países que de fato tinham o objetivo de impulsionar o crescimento capitalista no contexto do país, e existiam países, né, a partir de
construções dinâmicas revolucionárias que tinham o objetivo de inserir o socialismo, né, no posterior momento, o comunismo no contexto dos países. Aí eu pergunto para vocês aqui, no contexto do nosso país, essas revoluções armadas, elas tinham o único objetivo de acabar com a ditadura civil-militar no contexto do Brasil? Não, galera, não tinha. Esse não era o único objetivo. O único objetivo não era acabar com a ditadura militar no país, tá? O objetivo também das guerrilhas armadas era inserir, implantar, no caso, o socialismo no contexto do nosso país, com o principal objetivo de acabar com as injustiças sociais, tá? Então a gente percebe que esses movimentos armados, eles aconteciam no contexto das grandes cidades urbanas, né, no contexto urbano. Então eles ficaram conhecidos aí, né, foram tratados como guerrilhas armadas, de fato. Então, no contexto do país como resistência, eles estruturaram muitas táticas, tá certo? Então, eles praticavam assaltos a banco, tá? Eles já praticavam sequestros, tá? Sequestro a embaixadores estrangeiros, inclusive, a gente vai já ver isso daqui. Eles também estruturavam atentados à bomba, tá? Atentados à bomba, inclusive, a instituições e a órgãos que eram órgãos que repreendiam a população de fato, né? Órgãos da repreensão, tá? A gente percebe que aconteceram aí exemplos de estruturação dessa guerrilha armada no contexto do nosso país, tá? A partir do momento em que eles se direcionavam para postos militares e colocavam carros-bomba, por exemplo, na frente dessas instituições, né, e explodiam esses carros-bombas, que inclusive gerou morte, inclusive, de militares aqui no contexto do nosso país, tá? Então existiram, galera, vários movimentos no contexto do nosso país, tá? O livro de vocês cita algum, como a Ação Libertadora Nacional, né, que foi fundada pelo Carlos Marighella, inclusive, tá? Além disso, teve também o movimento revolucionário 8 de outubro, tá? Então, o governo revolucionário 8 de outubro, inclusive, foi o movimento que organizou o sequestro do embaixador dos Estados Unidos, tá? Os caras sequestraram, galera, a resistência, no caso, né? Eles sequestraram um embaixador dos Estados Unidos. Então, o que foi que eles disseram? Olha, a gente só entrega o embaixador dos Estados Unidos vivo se vocês liberarem pessoas da nossa resistência, né? Então, o governo, ele, de fato, teve que liberar aproximadamente 15, 16 pessoas da resistência, né, para que ali o embaixador dos Estados Unidos fosse liberado. Então, a gente consegue materializar todas as atividades da resistência no contexto do nosso país, sim, tá? Os assaltos a banco aí, os sequestros, certo? Os atentados também, tranquilo? Então, foram dinâmicas que aconteceram no Brasil, no contexto do nosso país. Tá dando para entender até aqui, galera? Tá tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Olha, o Edu disse, ó, tinha uma minissérie da Globo que falava das pessoas contra a ditadura na época do AI-5. Tinha, verdade. Teve mesmo. Eu acho que foi até vinculado, eu acho que não ficou lá na plataforma particular deles, não, pago, né? Eu acho que foi vinculado no canal aberto mesmo. Foi, eu acho que eu já vi, mas eu não cheguei a assistir, né, mas é interessante assistir, né, mas foi sim, amplamente discutido, galera, essas questões políticas no contexto do nosso Brasil, principalmente relacionados à ditadura militar, né, então, enfim, né, já que ninguém tem nenhuma dúvida, a gente vai continuar, daqui a pouco a gente consegue encerrar a nossa discussão. Então a gente percebe que as resistências, elas apareceram das múltiplas formas, né, por parte dos trabalhadores, por parte também dos estudantes, né, de forma aí pacífica, e também as guerrilhas armadas, tá? Porém, a gente percebe que na arte, a partir dos exemplos aí da Rita, né, da Rita Nelly, a gente percebe que a arte também aparece meio como forma de resistência, tá? Então, a música aparecia aí como resistência, os músicos, de fato, por mais que implicitamente, né, alguns músicos eles não colocavam nas letras de forma objetiva
as intenções, né, as dinâmicas da ditadura militar em si, né, mas eles colocavam de forma mascarada ali, a partir, por exemplo, de metáforas, né, a dinâmica que de fato usou muito as metáforas no contexto do nosso país foram as companhias teatrais, lá de 1968, por exemplo, tá? A arte cênica, além da música ali, também apareceu como um mecanismo de resistência, né, contra a ditadura militar, certo? Então, existia um teatro, né, que era o chamado Teatro Oficina, lá em 1968, que ensinou a peça Roda Viva. Né? A peça Roda Viva foi, no caso, uma obra criada por Chico Buarque. Né? Então, eles usavam aí a metáfora, a linguagem metafórica, para demonstrar aí todas as situações e todas as dinâmicas que estavam se inseridas no contexto do Brasil. Tá? Então, eles rodavam o Brasil aí, né? Faziam, demonstravam, falavam, né? Mostravam a peça teatral na cidade do Brasil. Tá? Quando chegou lá em São Paulo, o que foi que aconteceu, galera? Eles foram severamente reprimidos, tá? Existia aí, claro, além do Estado, além do poder militar, né, existiam grupos paramilitares também, né? Os grupos paramilitares aí de extrema-direita é exemplo do Comando da Caça aos Comunistas, né? Que em uma dessas apresentações aí do grupo teatral Oficina, esse grupo paramilitar invadiu o teatro, tá? Invadiram o espetáculo, o teatro em si, e eles fizeram o quê? Eles agrediram os atores, né? Espancaram os atores aí, expulsaram o público, né? Depredaram, inclusive, né? O teatro, tá? Então, quebraram o teatro, certo? Então, a gente percebe que a repreensão, por mais que esses movimentos, os movimentos de resistência acontecessem, a repreensão também continua acontecendo, tá? Mas isso não tirou a legitimidade da força da população, das manifestações que estavam acontecendo naquele período ali, tá? Então, galera, a gente percebe que o período aí do AI-5, né, foi promulgado lá em 1968 e durou até 1974, a gente percebe que, de fato, ficou conhecido como os anos de chumbo, tá? O livro de vocês fala um pouco sobre isso também, que a violência, que a repreensão, não é? Em que a tortura, tá? De fato, se tornaram, gente, de certa forma, políticas, né, defendidas pelo governo, tá? E o objetivo deles, eles falavam o quê? Qual era o discurso dele? Era que, num contexto do nosso país, né, que o país estava vivendo uma guerrilha, uma guerra revolucionária, tá? Então, esse aí era a forma de legitimar, né, de tentar fazer com que as pessoas comprassem a ideia de que a ditadura seria uma coisa interessante para o contexto do país, porém nunca foi, tá? Então, os anos de chumbo, galera, realmente desestruturaram a sociedade de uma forma geral, a partir do governo militar, principalmente, a partir do golpe, tá? Aí a gente pode pensar, beleza, o AI-5 chegou, então a situação no contexto do país não pode piorar. O que foi que aconteceu a partir de uma intervenção das guerrilhas urbanas armadas no contexto do nosso país, né? A partir ali do movimento revolucionário 8 de outubro, em que eles pegaram ali o embaixador dos Estados Unidos. O que foi que aconteceu depois disso? As políticas, galera, foram ainda severamente reestruturadas, tá? O que não podia piorar, piorou ainda mais, tá? Então, o que foi que aconteceu? Foi estruturada a partir aí, né, após a liberação das 15 pessoas, né, a partir do sequestro do embaixador dos Estados Unidos, foi criada uma nova versão da Lei de Segurança Nacional, que já havia sido reestruturada naquele primeiro momento, né, lá no período em que a Constituição foi criada, né? Então, a Lei de Segurança Nacional aqui foi reestruturada novamente, com medidas mais extremas ainda, tá? Então, aqui o que era que acontecia? A prisão perpétua, de fato, foi instituída, tá? A pena de morte foi inserida no contexto do país, tá certo? Além disso, se uma pessoa ela fosse
suspeita. Se uma pessoa ela fosse suspeita de um crime, aí, né, de crime contra o Estado, por exemplo, pelo simples fato de ser suspeita, ela poderia ser presa, tá, de forma autoritária aí, sem informar a família, e ela podia ser presa e ficar incomunicável durante 10 dias, né? Então a pessoa, ela podia ser presa sem ser informado a ninguém, a pessoa desaparecia. Era uma realidade no contexto da ditadura militar, né? As pessoas desapareciam, galera, as pessoas eram mortas, e até hoje os corpos, né, ninguém sabe nem o paradeiro dessas pessoas, né, que desapareceram no contexto da ditadura militar, certo? Então as pessoas que de fato eram contra a ditadura militar, o novo regime político no contexto do país, e as pessoas que eram contra o capitalismo eram perseguidas, né, eram mortas aí, eram presas, torturadas, enfim, tá? Então, a gente percebe que a tortura e a censura, elas começaram de fato a partir do AI-5, né, e a partir principalmente do governo de alguns presidentes, como por exemplo do Médici, tá, do Emílio Médici, que ele foi eleito presidente lá em 1969, né, que foi escolhido como presidente lá em 1969, a gente percebeu que a partir, né, que diante do governo Médici, a tortura e a censura viraram ali políticas do Estado, tá? Tanto que no governo dele foram criados aí novos órgãos, como por exemplo o DOI-CODE. O DOI-CODE, que tem como que a sigla significa Destacamento de Operações de Informações, né, e Centro de Operações de Defesa Interna, que apareceu aí também como órgão de inteligência a favor ali da ditadura militar, apareceu como órgão também como é que fugiu a palavra da cabeça agora? Ixi, Maria. Enfim, já eu lembro a palavra, tá? Então, apareceu aí como órgão, o DOI-CODE, como órgão de repreensão, de fato, de pegar as pessoas, prender as pessoas, tá? Então, era o DOI-CODE, né, que era subordinado ao Exército, era que estruturava a repreensão no contexto do governo do Médici, tá? Foi o órgão que, de fato, mais atuou ali no contexto do AI-5, tá? Então, eles prendiam as pessoas, tá? Inclusive, a gente sabe também que não eram somente as pessoas que estavam inseridas no contexto de manifestação, estavam inseridas no contexto de resistência que eram presas, tá? Muitas vezes, galera, pessoas que eram acusadas injustamente e que não tinham nenhuma relevância no contexto das manifestações sociais, acabavam sendo presas injustamente, né? E sofriam com a tortura, eram mortas injustamente, certo? Então, isso, de fato, foi um acontecimento no contexto da ditadura militar. E, além disso, a gente já viu a censura também, né? Foi ali uma realidade no contexto da ditadura militar, com o principal objetivo de não causar maiores manifestações sociais, né? A partir do momento em que os meios de comunicação apareciam ali como fonte de informação, né? De informar a população. Então, os meios de comunicação, as revistas, os jornais, né? As emissoras de televisão, as rádios, elas sofreram muito com a ditadura a partir do momento em que o teatro também, né, as atividades artísticas, a partir do momento em que todas essas atividades, para que elas de fato se estruturassem no contexto do país, elas teriam que passar no primeiro momento pela análise do Estado, tá? Então, teria que se passar por uma avaliação prévia aí, para que de fato fosse liberado qualquer atividade. Então, a censura, galera, também foi uma realidade no contexto do nosso país e era amparado por lei, né? E estava aí dentro da legalidade, né? A partir do AI-5, a partir da estruturação de artigos também na Constituição, certo? Deu para entender aqui, galera? Então, até aqui a gente conseguiu perceber o que foi a ditadura no contexto do nosso país, tá? O que foi o AI-5, principalmente, né? O que foram aí os atos institucionais, qual foi o papel dos presidentes, né, no contexto da ditadura militar, tá? Então, tá tranquilo, galera, aí? Pronto, a palavra voltou à cabeça aí, saiu de novo, ó, esqueci de novo. Mas tá tranquilo aí, galera? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida para tirar? Quer falar alguma coisa?
Não, tá de boa? Ritanelli, Edu. Sara, Vitor Gabriel. Tá de boa, tá de boa. Adam, tá tranquilo aí? Pronto, o DOI-CODE, espionagem. Pronto, lembrei agora, o DOI-CODE, né, que era o órgão subordinado ao Exército, que cuidava ali, né, de perseguir, de torturar as pessoas no contexto do governo do Médici, apareceu como, o DOI-CODE apareceu como uma melhor forma aí da operação Bandeirante, né, que apareceu ali como evolução do Serviço Nacional de Informação, que se criado lá no momento anterior, entendeu? Então era isso que eu ia falar, tinha esquecido a palavra. Tá de boa, galera? Aí? Ninguém tem dúvida mais? Não? Então pronto, gente, ó, aqui, a partir do que foi discutido, a gente consegue encerrar a nossa primeira aula sobre o capítulo, né, sobre o capítulo 8, ditadura militar no contexto do nosso país. Então a gente encerra a nossa discussão aqui, e ninguém tem dúvida, né? Pois eu vou fazer só as chamadas aqui de vocês, aí eu vos libero, certo? Bora lá, ó. Adam. Presente. Valeu. Ritanelli. Presente. Pronto. O Davi não está presente, o Eduardo. O Eduardo está presente, falou no chat. Quem eu for chamando já pode sair, viu, gente? Valeu. Gabriel de Vasconcelos não está presente. Cacau. Cacau está presente, porém não, né? Deve estar jogando. Gustavo. Eu tô aqui, mano. Aí tá, mal, né? Deu, né? Relaxa. Gustavo. Respondeu no chat, valeu. A Helena não está presente. Isaac não está presente. Laisa não está presente. Lorena também não. Lucas Agripino não. Maria Eduarda Pessoa também não está presente. Paulo Guilherme também não. Ruth também não. Rian está presente. Pronto. A Sara. Aqui. Pronto. A Thaísa não está. O Thiago também não. Vitor Gabriel. Tô aqui. Valeu. Vitória também não está presente, Yuri não está presente e o Levi também não está presente, nem a Maria Eduarda Nascimento. Então finalizamos a nossa aula. Valeu, tirar para gravar, a gravação, nós, flow,